Bem, gente, então como eu havia dito, hoje nós vamos falar sobre essa questão da sexualidade, que foi uma das perguntas que me foi deixada lá naquela caixinha de perguntas, né, propostas feitas lá na semana passada, na segunda-feira, aliás, essa semana. E é um desafio falar, até porque é uma questão, é um tabu muito grande a ser vencido, algo muito hoje relativizado. E nessa conversa eu espero ser claro em alguns detalhes, lógico que aqui eu não vou entrar em termos tão técnicos e nem em algumas questões. Eu queria deixar para você, né, que está acompanhando e que irá acompanhar posteriormente, uns livros que podem sim nos ajudar nessa construção boa, né, da mentalidade quanto à sexualidade, né, principalmente a nossa experiência em relação à sexualidade. Existem alguns medos, existem alguns tabus, existem. E isso deveria, né, estar aí numa questão, né, educacional, até porque ainda há uma grande resistência. Quando a gente fala de sexualidade, muitos pensam, vai estar dando aula sobre sexo ao meu filho, à minha filha, pequeno. E sexualidade perpassa isso. Boa noite, Tainá. A sexualidade vai muito além da questão relação sexual homem-mulher, ou hoje, como a gente vê, fatores de relações também homoafetivas e por aí vai. Existem alguns livros muito, muito bons, e eu vou estar deixando para vocês aqui, que é este, de Marciano Vidal, que vai tratar a questão da ética da sexualidade, que é importante que nós tenhamos esse passo da ética. E também Antônio Moser, né, o Enigma da Esfinge, que ele trata de uma forma enigmática, mas muito gostosa de ler, falando sobre a sexualidade, como se descobrir. E na questão moral, nós temos aqui o Frei Nilo, que é um livro bem fininho, que dá algumas orientações bem pequenas, mas que ajuda muito. Então, você que estiver disposto depois, queira ler, você pode procurar esses livros, que com certeza eles ajudam e muito nessa questão do entendimento quanto à sexualidade. Por isso falei para vocês até nos stories que era algo bem difícil de falar, que precisaria de um tempo e de uma preparação, até para que também não fale besteira, uma vez que quando estudei sobre esse assunto, a gente percebe a dificuldade, a aceitação, a compreensão. Pois bem, gente, vamos lá. Para a gente, né, construir essa conversa, esse bate-papo, a gente precisa quebrar esse paradigma de que falar de sexualidade é simplesmente tratar de sexo, de relação sexual, de relação de cônjuge, de questão de genitália. Não, a gente precisa desconstruir isso. Sexualidade, ela é muito mais que isso, pois ela trata daquilo que daquilo que somos, enquanto homens e mulheres. Precisamos construir e lembrarmos, né? Construir e lembrarmos que nós somos seres sexuados. Isso aí nós vemos por volta da terceira, quarta série, a gente já começa a ver algumas questões. Por que que nós somos seres sexuados e não assexuados? Então, isso faz parte da natureza humana, isso faz parte de nós. E temos que estar também, né, nesse entendimento, nessa construção diária. Então, vamos desmistificar, vamos acabar com esse tabu de que sexualidade é apenas as questões de relações cônjuges, de relação à genitália masculina ou à genitália feminina. Não, mas vamos construir essa sexualidade quanto aquilo em que nós vivenciamos desde a concepção até o momento em que nós morremos, como nós cremos, fazemos essa Páscoa, essa passagem para uma vida eterna. Para quem não acredita, eu respeito e digo que são outros fatores, mas que o segmento que nós temos é esse, de que desde a concepção até a morte biológica, nós passamos e vivenciamos sexualidade em tudo. Por quê?
Existem 4 pontos na sexualidade que nós precisamos tratar. Existem os fatores biológicos, os fatores psíquicos, os fatores antropológicos. Me perdoem, 3 pontos, né? Fatores biológicos, fatores psíquicos, fatores antropológicos. 3 pontos. Ora, mas o que é isso então, Francisco? Isso é para que nós construamos de uma forma ordenada a nossa vida sexual. Perceba que a gente já vai falando de uma construção que é contínua, que é diária. Nas questões dos fatores biológicos, aí sim, nós tratamos de alguns pontos onde a gente trata da questão genética, as relações cromossômicas, que isso aí a gente vê também na ciência, gonóticos ou genitálias, como a gente fala, a questão do sexo hormonal. Isso são questões biológicas que influem sim na vida humana, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, influi. Existem também os fatores psíquicos. Esse aí vai tratar da parte evolutiva, como eu disse, desde a concepção até a morte, tudo aquilo que é construído, né? A gente passa por questões de desejo, questões de prazer, a busca no outro. Então, são alguns pontos na questão psíquica. E nos fatores antropológicos, as relações que são construídas à luz dessa vida, que nós temos desde a concepção até a morte, tudo aquilo que é construído, relações que fundamentam, né, a nossa questão de comunicação com o outro, expressão corpórea, a forma de expressar e de viver o amor humano. Isso tudo faz parte da questão antropológica e da construção da identidade do ser humano. Veja como é que nós precisamos compreender esta questão da sexualidade. Ela constrói a identidade, nossa identidade, em relação a tudo. Como disse, tanto nos fatores psíquicos, biológicos e antropológicos. Então, é necessário que nós façamos essa aceitação em nós e construamos também que tudo se trata, agora lógico, a gente não pode relativizar ou vulgarizar demais. Tudo é sexo. Sexualidade são relações interpessoais. Eu saio de mim ao encontro do outro para viver esse encontro, esse momento. São construções de identidades. É como eu percebo e olho o outro. É a forma como eu me comunico com o outro. É a forma como eu lido com as ações em relação ao outro. A aceitação do outro. Tudo isso faz parte de uma construção da qual passa esse tratamento da sexualidade humana. Hoje, o grande problema é que nós passamos por um grande distúrbio e deturpação também da identidade humana, vulgarização e por aí vai, porque hoje partimos para a relação sempre questão sexualidade, sempre na questão de sexo entre homem e mulher, e não é bem assim. Outras relações fazem parte da nossa sexualidade porque é expressão corpórea, é expressão comunicativa. Então tudo isso, volto a dizer, faz parte da nossa relação enquanto a sexualidade. Eu creio que você que irá assistir mais à frente, eu vou só colocar alguns pontos para que a gente possa ir continuando a conversa, que eu espero que vocês estejam entendendo. Bem, gente, diante destas questões levantadas, né, tanto antropológica como biológica, como psíquica, a gente precisa compreender um pouco mais, também ter um pouquinho de clareza
outros que a fixação ou a perca da vida e da experiência de dado momento de um fator que é construtivo, a gente causa grandes distúrbios que levam hoje nas questões de como socialmente há um comportamento pervertido e perdido, desnorteado, sem orientação. Por isso que o fator de tratar a sexualidade, principalmente nas escolas, influi e ajuda na construção da identidade, principalmente da fase que a gente disse que é a fase mais crítica, que é a fase quando a gente está entrando na puberdade e nós estamos partindo. Boa noite, Juan. Justamente nesse meio termo entre a adolescência, juventude e adolescência, há uma grande confusão de entendimento, de identidade mesmo, há uma identidade ainda em formação. Por isso que nós hoje temos grandes distúrbios com relação à sexualidade. Nas relações homem e mulher, é o valor de cada um, que cada um pode manifestar a sua sexualidade como um dom e não como algo simplesmente palpável, algo que eu posso pegar. A relação homem e mulher, ou a relação, não pense aí apenas na construção da questão ética, né, da nossa sociedade hoje, mas qualquer que seja a nossa relação, é um valor. Sexualidade tratada nessas relações é um valor para poder manifestar a sua sexualidade como um dom, ao mesmo tempo que expressa sua riqueza de forma harmoniosa, celebrativa, redescobrindo o valor do ato conjugal como gesto responsável em meio a uma sociedade em que as relações pré-matrimoniais tomam conta. Então veja, quando a gente fala dessas relações pré-matrimoniais, existe um choque muito grande, bem notório. Hoje, quer queira, quer não, se tornou algo muito vulgarizado a relação à troca de parceiro, o descompromisso. E hoje até falava com uma amiga aqui de internet, de redes sociais, eu dizia, a gente hoje tem muitas relações vazias que tratam apenas do corpo como um objeto. Então há uma troca muito grande de parceiros e hoje a gente às vezes culpa a cultura, mas não é algo que vem de hoje, não é algo que vem de agora, é algo que é antigo, é algo que é de longas datas e que vem fazendo com que sofra isso. Então as relações são cada vez mais vazias e as pessoas estão se tornando cada vez mais vazias. Por quê? Porque há uma desconstrução daquilo que ela é. Ela passa a se aceitar como um objeto para o outro, de qualquer forma, né? Eu me dói muito quando eu vejo um homem, um amigo meu, qualquer que seja ele, que trata uma mulher apenas como um produto onde ele só procura em dado momento e larga e deixa para lá. Não existe uma relação de compromisso. Veja, viver a sexualidade me leva a ter essa espontaneidade e a buscar ter com o outro de fato um compromisso. Por isso que tratar de sexualidade não é apenas o ato sexual entre o homem e a mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher, como a gente sabe que tem hoje nas relações, e eu respeito o ponto de vista de cada um, mas que é toda essa relação que eu tenho, né, que mostra o meu valor e que vê o valor que o outro tem. Uma palavra que é pouco falada e que quando é tratada nas igrejas, a gente até às vezes, né, pensa de alguma forma numa questão mais tradicional, antiga, é a vida da castidade. Por que a igreja fala, a maioria das igrejas fala essa questão da castidade? E aí a gente precisa entender, a castidade não é vivida apenas por pessoas solteiras, gente. A castidade ela é vivida por qualquer pessoa, seja solteira ou seja pessoas casadas também. Porque é necessário que se tenha um respeito ao outro e um respeito a si. Não fomos feitos apenas para o corpo, para
algo, mercadoria para uma mercadoria. Boa noite. Mas nós fomos feitos para um todo. E esse ponto somente pode ser entendido a partir da vivência gloriosa, dessa compreensão, né, da humana na luta, do humano na luta. Aceitar o outro como algo valioso é um ponto de partida, é um ponto um pontapé inicial. Por quê? Porque eu vou passar a enxergar o outro, como eu disse antes, com seus valores, com aquilo que agrega em minha vida e que eu também irei agregar. Nós vamos ter relações menos vazias, menos tão materialista, tão evasiva, relações também tão descompromissadas, para termos uma relação mais comprometida consigo, com o outro. Que esse é o grande ponto quando a gente fala de sexualidade nas relações, nas nossas relações, seja ela amizade, seja ela de namoro, seja ela de casamento, seja ela qual for a relação, a gente parte dessa premissa do respeito ao outro enquanto pessoa, enquanto algo precioso, enquanto algo valioso, enquanto riqueza mesmo, né? E a gente chega também num ponto da sexualidade que a gente precisa tratar, a questão da descoberta do seu corpo, né? Tem pessoas que ao descobrir o seu corpo acaba fazendo isso de forma um pouco agressiva, um pouco conturbada, vamos dizer assim, porque ela mesmo se trata de um modo, como é que eu posso dizer, meu Deus? Objetivista, se trata como algo do qual ele se torna objeto. Por quê? Porque passa a ter essa sexualidade apenas como um ato sexual. E isso a gente nota muito, principalmente, gente, entre a fase da puberdade e o descontrole disso acarreta hoje. Infelizmente, nós temos uma sociedade que está sendo construída cada vez mais com a ausência de dos genitores, por conta dessas relações vazias, corpóreas, dessa sexualidade vivida de modo errado, de forma impensável, de forma agressiva também. Por quê? Fazer do outro apenas de uso, para o uso pessoal, para um momento de prazer meu, um momento do qual eu estou ali apenas para me livrar de algo, acaba fazendo com que o outro se machuque. Então, entre alguns pontos éticos, dos quais, na questão da construção, enquanto pessoa humana, não fazem bem. Por isso que as igrejas, elas têm esse comportamento de explicação, de acompanhamento, de buscar orientar na questão de uma vida mais construtiva, de uma vida de mais clareza, para só então você pensar na questão relação sexual, principalmente você jovem que vai estar aí olhando depois. Existe hoje diversas relações que também parte desse pressuposto de sexualidade, né? Talvez a pessoa que colocou para que eu falasse um pouquinho de sexualidade, né, pensou apenas nesse fator, nas relações que nós temos, relações homoafetivas, relações heteroafetivas, N relações. Faz parte da sexualidade, Francisco? Faz. De fato, faz parte, é uma das nossas etapas, é uma das construções de nossa identidade, a compreensão destes pontos, deste tipo de relação específica. Por quê? Porque até agora a gente está falando de relação, mas eu não estou falando de relação apenas homem e mulher enquanto cônjuges, mas também nas relações homem e mulher, questão de amizade, homem com homem também nas questões de amizade, mulher com mulher nas questões de amizade, porque faz parte da construção da nossa identidade ao longo de toda a nossa vida. Em dado ponto, nós homens procuramos comportamentalmente
nos encontramos sempre com pessoas do mesmo sexo para vivermos uma parte da nossa infância. Veja, sempre procurando brincar de bola, e corre. Hoje o mundo virtual tirou um pouco isso, mas existe aqueles encontros dos quais nós vamos estar dialogando por meio de internet, de alguma forma, vivendo e expressando com pessoas que são da mesma orientação sexual que a nossa. Veja que não é apenas um pequeno ponto, a gente está pincelando uma vida toda que passa por várias etapas e chegamos sim na construção, momento construtivo dessa identidade que eu tenho que ter na questão de relações com homem, com mulher, mulher com homem. E hoje a gente sabe que existem as relações homoafetivas também, que a gente precisa respeitar e entender. A igreja, ela condena os homossexuais, mas quer que sejam, não, gente. Se alguém de uma igreja diz que a igreja está para condenar os homossexuais, precisa ter um pouco de clareza. Não é que a igreja está condenando aqueles. Quem somos nós para condenarmos qualquer que seja a relação? Dá uma devida orientação, devido acompanhamento para que as pessoas sejam inclusas, mostrando que existe muito mais que isso, que ele é muito mais que aquilo. É um ponto de vista da igreja, é um ponto de vista que nós precisamos compreender. Certo tempo houve polêmicas envolvendo a questão da igreja católica e outras igrejas, também outras denominações religiosas, acerca do ponto de vista quando se trata da homossexualidade. O homossexual, a lésbica, pansexual, não deve ser excluído, deve ser entendido, acompanhado, para que a gente possa mostrar algo muito mais que a questão da relação sexual. Por que eu falo disso? Porque Deus nunca vai excluir nenhum que seja pecador. Independente de qual seja o pecado é um só. O que a gente precisa ter clareza é o ato. Por quê? O ato sexual, sem uma valorização da vida, até mesmo na relação homem e mulher, se não for em prol da vida, a igreja procura orientar. A igreja precisa mostrar um caminho de compreensão, porque nós não somos meros objetos nos quais estamos ali apenas para satisfazer um momento de prazer, mas que o prazer do ser humano deve se encontrar nas relações, na forma como nós nos tratamos, nos respeitamos, nos aceitamos, nos compreendemos, nos auxiliamos. N razões que a gente pode se incluir nessa vivência ordenada da nossa sexualidade. Espero ter sido um pouquinho claro. Lógico que, como eu disse, eu não vou entrar a fundo em dados conteúdos, em dados momentos, porque senão é uma conversa que convém nós estarmos falando através de rede social. Mas, como dei sugestão, aqueles livros são maravilhosos, são magníficos quanto a isso, e a gente pode sim, em um momento privado, conversarmos. Se eu souber a resposta, com certeza ficarei feliz em trocar essa experiência, mas também, se eu não souber, eu dou a mão palmatória e digo: olha, preciso estudar para não dar uma resposta errada. Um outro ponto que a gente precisa tratar na questão da sexualidade são a construção das nossas relações, que hoje, infelizmente, é muito vulgarizado. Existe fase, gente. Lógico que as coisas mudam, a forma e a visão comportamental, social muda à luz do tempo. Tudo isso faz parte da construção e da evolução. Algumas coisas para bom, outras para ruim. A gente precisa sim ter discernimento disso. Muita coisa social vem mudando e eu bato palma para essas mudanças, de fato é necessário. Algumas outras vêm ocorrendo de forma um pouco desordenada e tem causado grandes prejuízos sim ao humano. A
construção da minha identidade também me leva a uma construção pessoal de compromisso. Veja, de um tempo para cá, as relações se tornam vazias porque há um grande descompromisso. Nós criamos uma palavrinha, principalmente a gente que está no meio da juventude, está entre os jovens, que o jovem vai até um pouco mais, na casa dos 30. A questão da juventude, nós sempre dizemos assim, eu quero ficar. Esse ficar faz parte hoje social, mas a gente precisa entender que se uma pessoa, ela só vive nesse ficar, algo está desordenado nela, ela não consegue ter um compromisso com ninguém, faz parte da construção dessa sexualidade e precisa ser acompanhada, porque as relações precisam desse compromisso. O primeiro ponto hoje é essa questão de ficar por ficar. Então eu fico com uma, fico com outra, parto de um galho para outro, sem assumir um compromisso. Gente, se você está com uma pessoa, como a gente disse, está ficando com alguém, mas você começa nesse ficar, mas assume uma responsabilidade e um compromisso, está numa fase construtiva, do ser humano. Mas se você fica com uma hoje, no caso de nós homens, fica com uma hoje, fica com outra amanhã, fica com outra depois de amanhã, e você não consegue ter um comportamento maduro e construtivo, você precisa rever seus pontos, seus conceitos e saber que o outro não é um objeto seu. A mesma coisa as mulheres, porque a gente não pode só culpar os homens. Existe um grande número de mulheres hoje também que se comportam dessa forma. Infelizmente, gente, a vivência da sexualidade é a aceitação do outro como um bem valioso, como algo que é muito mais que um objeto meu, mas que é alguém que tem valor. Então, minha construção relacional precisa dessa basezinha de compromisso. Então, se eu estou só no ficar, eu preciso rever meus conceitos, reavaliar. Um outro ponto que nós temos hoje é quando nós saímos do ficar e vamos para o namoro. O namoro não é um casamento. O namoro é um momento de conhecimento. Hoje, isso aí é uma questão pessoal minha, certo? Isso eu digo a você como uma questão pessoal minha, não digo como questão apenas doutrinal, mas questão pessoal, deixar bem claro. Na questão dos namoros hoje, a maioria dos casamentos hoje tem dado errado, e isso foi uma pergunta que foi deixada e eu aproveito já para responder ela. A maioria dos casamentos hoje não dão certo pela vida e as oportunidades vividas do modo errado. Veja, no momento do namoro eu vivo um casamento, eu estou todo o tempo, é uma vida de relações sexuais ativas, eu achar que eu devo estar transando, transo com outra, acabo me tornando, mercantilizando a mim mesmo, ao sagrado que sou eu. O namoro não é isso, o namoro é uma fase de conhecimento, de aceitação, porque não existe pessoas perfeitas, não existe isso de eu estou amando uma pessoa que eu conheci ontem, que eu conheci há 15 dias, que eu conheci há 10 dias. Não existe esse tipo de amor. Existe um amor que é construído, e uma relação bem construída passa por essas fases, passa por essas etapas, e entra na aceitação do outro, nas questões boas, qualidades, mas também nas questões ruins, que são os defeitos. Então, a fase do namoro é para isso, é para que eu conheça quais são os defeitos, quais são as qualidades. Convém, não me convém, consigo viver, não consigo, então é melhor que eu respeite, que eu não brinque, que eu não faça com que o outro se machuque, para não estar causando o que a gente tem tido hoje, um grande número na juventude, sofrendo angústias por relações cada vez mais secas e vazias. Então o namoro é para isso. O noivado já é uma fase onde eu
consigo experienciar um compromisso maior, a construção de uma vida a dois. Então é algo mais maduro, mais profundo. E aí eu entro na relação conjugal. E esta relação conjugal é onde eu já tenho amadurecido todo o caminho e começo a viver, porque eu já aceito o outro e não vou conhecer o outro. Me dói muito quando eu vejo um amigo ou uma amiga que diz: eu vou me casar, vou tentar ver se vai dar certo. Casamento não é lugar de se tentar. A hora de se tentar era no namoro. Casamento é algo do qual a gente precisa assumir o meu papel de marido, de esposa, de cônjuge, no geral. Então eu assumo o meu papel. Não existe isso de vida de solteiro enquanto casado. A gente, um pequeno malzinho que de vez em quando a gente vê, né? Eita, hoje é o Vale Night da minha esposa, hoje é o meu Vale Night. Não é assim. A gente precisa, lógico, que existem momentos que eu saio com um amigo, tem momentos que a mulher sai com uma amiga, e aí existe a construção da confiança, a confiança nas relações, uma relação evasiva, mas não existe isso de eu estar saindo e gostar de sair só. Então eu preciso ter essa fase do namoro. Então respeito as etapas faz parte da questão da construção e do entendimento da sexualidade enquanto um todo, enquanto um caminho, um trajeto. Então eu espero ter sido um pouquinho claro, né, com vocês. Como eu disse, não estou entrando a fundo, porque não convém. Algumas pessoas que assistem isso aqui não tem nem orientação e entendimento do que é isso em si. Mas se tiver alguma pergunta, você deixa e eu vou lá no seu privado e tento responder. Então, seja sexualidade, quebre o paradigma disso que é só sexo, que não é. Sexualidade é a construção da nossa identidade, a nossa vida é um todo. Todas as nossas relações interpessoais passam por grandes psicólogos, eles orientam isso. Aceitação de si é um comportamento que faz parte desse amadurecimento. A aceitação do outro é um amadurecimento. E existe a questão de estudos, desde Freud que a gente vem nessa construção do ser humano, do psíquico, das doenças psíquicas que vem causando. Então, a parte da desconstrução do ser humano perpassa por isso. Passa também por isso, desculpa, passa pela construção da sexualidade, do entendimento da sexualidade, da aceitação dos comportamentos de um todo. Não fiquem presos nisso. Não pensem que a igreja está julgando ou condenando você por apenas uma orientação sexual, seja ela qual for, mas a igreja, em pleno juízo, ela vai aceitar e acolher qualquer um. Agora, lógico que mostrando os pontos positivos e quais os caminhos e as opções que você tem para que você possa viver de modo ordenado a sua vida, que é valiosa, o seu eu enquanto pessoa humana, que é valiosa. Os seus erros não são diferentes dos meus erros, independente de qual seja a sua orientação sexual ou sua vida afetiva, de relações afetivas que você tem, mas que você possa compreender a sexualidade como isso, como uma parte de um todo, de uma vida desde a concepção até a morte. Todas as relações que perpassam e que acontecem entre o social, que perpassam o social e que vivem no social, que fazem parte sim dessa sexualidade, da compreensão dessa sexualidade. E tem as questões morais. Aí sim, na questão moral, a gente entra em alguns pontos que eu não vou entrar aqui nessa conversa. Muito obrigado a todos vocês, que vocês possam aí depois assistirem, e se necessário a gente faz uma outra. Eu havia prometido, e como eu prometi, estou aqui. Muito obrigado, uma boa noite para você que acompanhou e para você que também estará aí acompanhando posteriormente. Tchau!